Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero, em meu nome, desejar a você e a sua família um domingo abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada do texto da Palavra de Deus que está em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 40. Quero lembrar que o nosso objetivo não é ler o texto integralmente, mas fazer alguns comentários a respeito de alguns trechos que estão dentro desse texto. E aí fica nosso pedido para que você acompanhe a nossa leitura, o nosso comentário, faça as suas perguntas de forma que a gente possa responder ou mesmo assim estar procurando uma resposta caso nós não tenhamos de pronto, para que a gente tenha condições de entender o que a palavra de Deus diz a cada um de nós. Então, no capítulo de número 37 de Gênesis, nós vamos iniciar a história de José. E nós começamos ali no versículo 1, quando fala da parte de que Jacó está vivendo ali na terra de Canaã, a terra que era anteriormente o seu pai havia chegado ali como peregrino, viveu ali entre as pessoas que estavam ali, conseguiu se estabelecer, conseguiu fama, conseguiu riqueza naquele local. E agora Jacó volta com a sua família e vem morar na mesma região, ali em Siquém. Nós sabemos que houveram ali várias situações que durante esta estadia de Jacó, esse início da estadia de Jacó, tivemos ali algumas situações que foram tratadas em capítulos anteriores. Então você pode verificar nos nossos vídeos anteriores toda essa história. Agora nós temos a presença da família de Jacó já estabelecida há mais de 10 anos ali naquele local, e inicia o texto falando da história de José. E vem falando que José era considerado entre os seus irmãos como fofoqueiro, porque José ia ajudar os seus irmãos. Entretanto, nesse momento que ele estava ajudando os irmãos, ele chegava para o pai, seu pai Jacó, né, e contava o que os irmãos haviam feito de errado, ou seja, má conduta dos irmãos. Que irmãos eram estes? Dan, Naftali, Gad e Azer, porque o texto nos fala que eram os filhos de Bila e Zilpa, e esses são os filhos que essas duas concubinas deram para Jacó. No versículo 5 é narrado o início da narrativa dos sonhos de José. Então nós temos ali aqueles dois sonhos que José teve, um sonhando com os feixes que todos se dobravam perante ele, e depois tem a questão do sol, a lua e as estrelas, que também reverenciavam, dobravam os seus joelhos perante José. E isso aos seus irmãos foi algo tremendamente odioso. Por causa desta atitude de José, quando ele conta isso para os seus irmãos odiavam ainda mais a José. E principalmente porque antes já havia ali uma questão da preferência de Jacó em relação a José em detrimento dos outros irmãos. Então os irmãos já não gostavam de José por causa disso. E aí agora, tendo essa nova questão do sonho ali, José se declarando que ele iria dominar sobre toda a família, não só sobre os irmãos, mas sobre toda a família, inclusive o seu pai. A mãe de José já havia falecido. Então os irmãos ficam irados com ele. E aí vem a narrativa do versículo 12, no qual Jacó manda José visitar os seus irmãos para saber como que eles estavam. E aí
eles estavam apacentando o gado ali em Siquém. Entretanto, quando José chega, eles já tinham ido para Dotã. E aí os seus irmãos tramam a sua morte. Mas com a interferência de Rúben, eles acabam não matando Jacó, não matando José, né, com a interferência de Rúben, eles acabam não matando José e o colocando dentro de uma cisterna vazia. E depois vende José para os ismaelitas. Lembrando que é bom a gente fazer essa relação de nomes. Então, ó, tem aí Siquém, Dotã. No texto nós vamos encontrar também Gileade, ismaelitas. Ou seja, todos estes são nomes que têm referência à história de Israel. Começando pelo último, né, ismaelitas. Os ismaelitas eram os filhos de Ismael, o primeiro filho de Abraão com Agar, a egípcia. E eles se estabeleceram naquelas regiões ali. E Siquém, nós vamos ver bem lá na frente, quando o povo, depois de Moisés, já no tempo de Josué, quando eles entram na Terra Prometida, Siquém seria o local onde eles entram e tem aquela divisão no morro, né? um dos montes, Monte Gerizim e Monte Ebal, né? E ali a divisão das tribos, seis chefes de tribos ficam num morro, os outros 6 ficam no outro morro, e o povo vai entrando e passando ali, enquanto os chefes da tribo vão falando as bênçãos e as maldições, para que o povo venha a escolher e ter vida, né? Então, isso acontece lá no livro de Deuteronômio, e acontece em Siquém, que é exatamente este lugar onde Jacó estava ali com a sua família, né? Então existem essas situações, é bom a gente poder fazer essa correlação dos nomes para perceber que tudo isso tem a ver com a história de Israel. Quando chega no versículo 29, Rúben lamenta o ocorrido, porque ele não estava ali, ele não deixou os seus irmãos, em princípio, venderem o José, mas ele se afastou os irmãos, ele não deixou que os irmãos matassem José, ele se afasta um pouco, os irmãos vendem José e enganam dizendo que José havia morrido, né? Os animais tinham morrido ali. Então Rúben pega a túnica de José, coloca no sangue de bodes ali, de cordeiros, e leva para Jacó e conta que José tinha sido atacado por animais. E aí Jacó chora a morte de José, porque na verdade ele não sabia que José havia sido vendido, e ele chora pela morte de José. No capítulo 38, nós temos a história da descendência de Judá, o quarto filho de Jacó. E essa descendência de Judá, e aí no capítulo 38, narra o início da linhagem do Messias. Judá casa com uma cananita, né, filha de Sua, um homem ali da terra, e ele teve 3 filhos. Né? Judá casou com essa menina, teve 3 filhos: Onã e Selá. Uma coisa interessante a gente observar é que quando Abraão queria uma esposa para Isaac, ele mandou Eliezer, que era o seu servo, lá em Harã, na casa dos seus parentes, para buscar uma noiva para Isaac. Quando Isaac tinha ali os seus filhos, Esaú e Jacó, quando Esaú resolveu casar com algumas mulheres cananitas, isso foi ruim. Isso entristeceu o coração não só de Isaac, como também de Rebeca. E aí Isaac manda Jacó voltar lá na terra do seu avô, que foi na terra da sua mãe, no caso, né? Terra de Rebeca, para pegar uma esposa também para ele. E essa questão a gente percebe que havia uma preocupação
em não se casar os filhos com aquelas mulheres ali da região. E agora nós temos Judá, que vai fazer exatamente isso, vai casar com uma mulher ali daquela região. O livro do Gênesis, ele abre assim, um interlúdio, né? E nesse capítulo 38 interrompe um pouquinho a história de José e vai contar a história de Judá. Porque isso é relevante, como eu falei, é o início da linhagem do Messias. Mas observe que o início da linhagem do Messias começa com uma mulher cananita. E aí tem a história dos 3 filhos de Judá, Onã e Selá. Foi morto por Deus porque ele teve algumas atitudes que Deus não concordou, ele acabou sendo morto. Onã da mesma forma, e aí sobrou Selá, só que Selá era muito novo. E aí então Judá pediu para que Tamar, que era a esposa de né, a esposa do seu filho mais velho, então Judá pediu para que Tamar permanecesse ali na casa deles como viúva até o mais novo, Selá, atingir a idade para poder suceder ali, dar sucessão de filhos para o mais velho, que era Isso era um costume daqueles povos, né? Quando o filho mais velho se casava e morria sem deixar descendente, o filho mais novo, ou os filhos que sobravam, né, tinham a obrigação de suceder, né, de suscitar descendência para o filho mais velho. Onã, ele foi morto por Deus exatamente porque ele evitava fazer com que a Tamar, né, viesse a ter a concepção durante o relacionamento sexual. Nós vemos isso aí na narrativa. Só que aí então Tamar fica ali na casa de Judá, mas o filho mais novo, Selá, atinge a maioridade e não lhe é entregue para Tamar, ou Tamar não é entregue para ele. E aí ela faz uma armadilha para que Judá tenha relações sexuais com ela. Judá acaba fazendo esse ato, sem saber que estava fazendo com ela, e ela acaba engravidando. E aí dessa gravidez nasceram gêmeos. E hoje à noite nós vamos estar meditando um pouquinho nesse texto, nesse capítulo 38 de Gênesis, sobre exatamente o início da descendência do Messias. Então você também é convidado para estar conosco hoje à noite. No capítulo 39, nós temos o reinício da trajetória de José agora no Egito. Lembrando que no capítulo 37 encerra a narrativa com José sendo vendido para os ismaelitas. E os ismaelitas agora no capítulo 39 vendem José para Potifar. E aí temos o início da vida de José no Egito, que além de ser próspera para José, ela causa também prosperidade na vida de Potifar, na casa de Potifar. Então, onde José estava, ele trazia bênção para as pessoas, não só para ele, mas para as pessoas que estavam ao seu redor. E Potifar recebeu isso. E tanto Potifar percebeu que Deus estava com José, como a esposa de Potifar também. Só que a esposa de Potifar teve uma queda mais carnal em relação a José, e ela cogitou no seu coração manter relações com ele. E ela armou uma cilada, depois de muitas tentativas, armou uma cilada para José, só que José não caiu nessa cilada, mas ela fez algo tão bem feito que José acabou sendo preso por esta atitude dela. E na prisão, o que acontece? A mesma coisa que aconteceu na casa de Potifar. Ou seja, prosperidade na vida de José, prosperidade na vida daqueles que estavam ao redor de José.
É lógico que na prisão era uma prosperidade diferente. José angariou do carcereiro a confiança, de forma que era José um preso que cuidava dos restantes dos presos. E com isso ele teve acesso ao sonho, né, de dois oficiais do rei, do faraó, né, que foram presos. E aí nós já entramos aí no capítulo 40, que é exatamente quando temos os sonhos do copeiro e do padeiro sendo interpretado por José. E nessa interpretação, José abençoa, né, abençoa pela interpretação e de uma forma que eles possam também alcançar o desejo do coração deles. Só que para o desejo que ele queria foi totalmente satisfeito. Para outro foi somente metade. Por quê? Porque o padeiro, a metade do seu desejo foi satisfeita, que era sair da prisão. Só que quando ele é restituído ao seu cargo, o faraó acaba mandando matá-lo. E o copeiro teve 100% dos seus desejos atendidos. Ele saiu daquela prisão e retomou as suas atividades de copeiro do rei, ou que seja, copeiro do faraó. Só que este copeiro não se lembrou de José. José, quando estava interpretando o seu sonho, José pediu para que ele, quando fosse restituído, se lembrasse de José e pedisse ao faraó que retirasse José ali daquela prisão. Entretanto, neste primeiro momento, o copeiro não se lembrou de José. Nós temos várias lições que nós poderíamos tirar neste texto, né, capítulo 37 até o capítulo 40, mas eu vou destacar alguns. São vários, mas eu vou destacar alguns. Primeiro, a questão da preferência de Jacó por José. O perigo que isso pode acontecer, as tramas ou a falta de comunicação que isso pode acontecer na família. E nós vimos que isso já acontecia desde lá de trás, né? Desde Isaac, quando preferiu a Esaú, e Rebeca preferiu a Jacó. Vimos ali o problema que aconteceu. Temos também agora José, né, fazendo essa mesma preferência e despertando o ódio dos irmãos, dos outros irmãos. Então, é algo que nós precisamos, nas nossas famílias, tomar cuidado para que, se você tem preferência, o bom é não ter preferência por filhos, né, ou pelo menos não demonstrar essa preferência de forma que venha trazer contenda dentro da família. No capítulo 38, a história de Judá, nós vamos estar comentando mais especificamente no culto de hoje à noite. No capítulo 39, a resistência que José teve às investidas da mulher de Potifar, isso traz para nós lições também, primeiramente lições de obediência aos preceitos de Deus, e também de resistência ao pecado. Lá no texto do Novo Testamento, né, nós vemos que falado, Pedro fala que nós devemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Então nós temos aqui este exemplo de José, que ele resistiu, foi preso porque houve uma trama, mas ele cumpriu o propósito dele de resistir. Ele era inocente, ele foi inocente naquela história. E outra coisa que a gente vê aqui também no capítulo 39 é a bênção acompanhando aqueles que estão do lado do Senhor. E não só aqueles que estão do lado do Senhor, aqueles que têm Deus no seu coração, não só eles são abençoados, mas todos aqueles que estão ao redor. Então, Potifar e sua casa foram abençoados pela presença de José.
aquelas pessoas que estavam na prisão foram abençoadas, tiveram as suas vidas transformadas por causa da presença de José. E no capítulo 40, o que nós temos, eu vou tirar aqui como lição para nós, é a questão do agradecimento, do reconhecimento de um bem que foi feito. Quantas pessoas não reconhecem aquilo que foi feito de bem para si própria por outras pessoas? Às vezes, algum erro nosso, ele é lembrado, mas quando as coisas boas, as bênçãos que nós produzimos na vida de outras pessoas, elas são esquecidas. E foi isso que aconteceu aqui, principalmente com um copeiro, né? Porque ele foi abençoado por José ao ter o seu sonho interpretado, retomou as suas funções, porém, num primeiro momento, ele não se lembrou de José. Ele não lembrou de agradecer, né, a obra, a ajuda que ele recebeu ali de José. Então ficam essas ideias para a gente comentar, ficam essas ideias para a gente pensar, e esse trecho ele é bastante interessante, esse texto é bastante interessante, e a nossa oração neste momento é que Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue abençoando a sua família, e que esta reflexão, esta leitura comentada, ela possa ter servido para despertar em você o desejo de ler a palavra de Deus, o desejo de ler os textos bíblicos, para que a gente possa continuar entendendo ou tentando buscar entender aquilo que Deus escreveu na sua palavra, para que a gente tenha condições de ter uma vida melhor. Na semana que vem, nós vamos fazer a leitura comentada do texto de Gênesis capítulo 41 até o capítulo 44, versículo 17. Então, fica o nosso convite, esteja fazendo também a leitura durante a semana, assistindo esse vídeo, compartilhando, comentando, deixando o seu like e também deixando a sua pergunta caso isso ocorra, para que a gente possa continuar sendo edificado pela palavra do Senhor. Então fica aqui o nosso abraço, o meu desejo é que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém.